Ruth, capítulo 1, versículo 1. Tinha Noemi um parente de seu... Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras no lugar onde estivera, e indo elas caminho de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque com grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Amém? Eu queria que o irmão, uma irmã, pedisse ao Senhor que nos abençoasse, para que nós pudéssemos aprender da palavra do Senhor. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade que teremos de estudar a Tua palavra aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, traga para nós espírito de conhecimento, sabedoria e revelação da Tua palavra, Senhor. Que os nossos corações estejam como terra fértil, Senhor, para receber a Tua palavra. Que nós sejamos não somente ouvintes, mas praticantes daquilo que vai ser falado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.
A lealdade de Deus para com o seu povo. Meus irmãos, de repente você passa por uma semana, um mês ou uma vida cheia de lutas e lutas, nas quais você fica prostrado, e você pode pôr em dúvida o quão bom é Deus. Dentro do seu coração pode haver essa dúvida. Muitas vezes nós não notamos, mas quando nós murmuramos, nós estamos murmurando contra a bondade do nosso Deus. E murmurar seria reclamar das situações que nos acontecem dia após dia. Nós dizemos que amamos a Deus mais do que tudo, não é verdade? Mas esse tudo que nós dizemos, que é menor do que Deus, Ele tira a nossa comunhão com o Senhor, quando as coisas não vão bem. Então nós precisamos tomar cuidado, porque nós não podemos medir a lealdade de Deus pelas circunstâncias da nossa vida. É interessante que normalmente a igreja moderna, ela tem dito que vitória é você ter uma vida boa aqui nessa terra, com um bom padrão, com as suas necessidades todas satisfeitas, e isso eles têm taxado como uma vida próspera. Hoje eu recebi uma postagem bastante interessante, mostrando que Pedro, crucificado ali, segundo narram os livros fora da Bíblia, crucificado de cabeça para baixo, então eles disseram que Deus prometeu para Pedro a graça dele, mas não foi uma facilidade de vida, né? Porque Pedro foi executado. Ontem eu conversava com Israel, e é interessante que Deus resolveu não parar a guilhotina que estava sobre Paulo, não é verdade? Não. E ela decepou o seu pescoço. Talvez hoje, a oração do irmão lá na guilhotina seria: eu não aceito que essa lâmina desça sobre a minha cabeça, porque meu Deus é leal. Mas se eu morro por Cristo, Deus continua sendo leal? Deus continua sendo fiel? Deus continua sendo benigno para comigo? Se eu perco todos os meus bens, mas a graça está viva no meu coração, eu vou murmurar contra meu Deus porque eu perdi todas as coisas? Essa é a grande questão. O quanto você entende da lealdade de Deus para com o seu povo. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto aqui, esse texto ele traz para nós uma decisão de Ruth que nós não vemos hoje. Uma decisão de lealdade à sua sogra. Interessante que hoje aqui no mundo eles fazem piada de sogra, não é verdade ou não? Esse mundo que nós vivemos, eles fazem piada de sogra. Agora olha que interessante, teve uma fome em Judá, e então Elimeleque foi com a sua esposa e seus filhos para Moabe. Lá ele morreu, seus filhos casaram com 2 moabitas, depois eles morreram, e agora eles estavam ali 3 viúvas desamparadas, e ficaram sabendo que Deus foi favorável a Judá de novo, então eles voltam ali. E chegando numa parte do caminho, ela falou para as noras: olha, vocês estão desobrigadas, voltem, construam uma vida, casem-se de novo. E elas ali relutaram por um instante, e a sogra perseverou na sua palavra, e uma resolveu voltar. Mas Ruth diz a palavra que se apegou à sua sogra. E ela falou: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Como diria, sabe a decisão, uma decisão profunda de lealdade. Agora é interessante que, qual é o conceito nosso de bondade e lealdade? O que seria para você bondade e lealdade? O que você acha que vem ao seu coração quando nós falamos bondade e lealdade? Quem quer colaborar com a gente? Ninguém quer dar uma definição que seria bondade e lealdade? É fidelidade, pastor. Também. Agora, irmãos, nós podemos medir a bondade de Deus, a benignidade de Deus, através das nossas experiências e de lutas aqui? Nós podemos falar: olha, Deus é ou não é, porque nós estamos passando por isso ou por aquilo? De maneira nenhuma. Deus é bom e Deus é fiel. A Bíblia assim declara. E ela declara isso muito
coerentemente, porque a postura desse Deus, de Gênesis e Apocalipse, sempre foi uma. Deus não mente, Deus não erra, Deus não se arrepende, e Deus preserva a sua aliança. Não é verdade ou não? Se nós formos medir a bondade de Deus pelas situações e pelas complicações da nossa vida, nós vamos dizer que Deus não é bom, e não é uma verdade. É interessante que muitas pessoas que não entendem sobre a santidade de Deus, elas dizem, o Deus de vocês, aquele Deus do Velho Testamento, que matava homens, mulheres e crianças e os animais, ele não é um Deus bom. Ele é um Deus bom, ele é um Deus fiel, ele é um Deus leal, ele é o nosso Deus poderoso. E outra, sempre quando ele resolve exterminar alguém, ele pratica a sua justiça. Então não há o que falar. Essas pessoas jamais entenderão a santidade e a pureza de Deus. Até porque eles não entendem que todos nós merecemos, é isso mesmo, ser mortos e ser aniquilados, né, dessa terra, não é verdade ou não? Extirpados dessa terra. Então, quando ele resolve derramar sua graça e poupar alguns, ele está fazendo algo muito maior do que nós podemos imaginar. Meus irmãos, a bondade de Deus se revela na nossa benevolência para com os outros. Eu queria que vocês fossem em Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. A bondade de Deus se revela na benevolência para com os outros, na nossa benevolência para com os outros. É interessante que Deus, Ele, através de nós, Ele também mostra a sua bondade. Ah, irmão, mas eu estou vendo uns crentes aí que não têm bondade. Não são crentes. Não são crentes. Porque se fossem, estariam praticando aquilo que Deus pratica. Ou então estão em desobediência, são crentes, mas estão desobedecendo nesse momento. Quem pode ler para nós Filipenses 2, 3 e 4? Vamos lá, meu irmão. Seja mais ousado. A irmã Tânia levantou a mão. Filipenses 2, 3 e 4. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Glória a Deus. Qual que deveria ser a nossa atitude então? Para que fosse revelada a bondade de Deus em nós e através de nós. Considerarmos o outro superior. Não fazer nada por partidarismo. Eu vou fazer porque isso vai ser bom para mim. Eu vou jogar aqui porque eu vou ganhar aqui. Nada disso. Nós devemos considerar o outro superior. Você acha que se nós fizéssemos isso, haveriam contendas dentro da igreja do Senhor? Se nós considerássemos o nosso irmão superior a nós, será que nós teríamos contendas dentro da igreja do Senhor? Sim ou não? Por que as contendas existem então? Porque nós somos partidários e nós queremos a glória para nós. Ah, irmão, eu não sou assim. Eu e você somos assim no nosso íntimo. Deus tem segurado muita coisa. A sua misericórdia tem se renovado a cada manhã e tem nos trabalhado. Mas tira a misericórdia do Senhor de sobre nós, a graça do Senhor de sobre nós. Somos essas pessoas que querem o seu partido e a sua glória. E por isso nós ofendemos os irmãos. E por isso nós prejudicamos os nossos irmãos. E por isso nós falamos contra os nossos irmãos. Meus irmãos, eu queria que você entendesse uma coisa. Eu e você, nós precisamos rever os nossos conceitos sobre ser cristão. Ontem eu estava na parte da manhã com a irmã Leone e entrou uma enfermeira. E estava lá, eu ajudei ela a manusear a irmã Leone ali na questão de colocar na cadeira, tirar. E eu não sei que assunto que saiu. E eu falei, olha, o casamento é uma bênção, eu tenho 31 anos de casamento. Ela falou, eu tenho 32 anos e tive 3 casamentos. E é interessante isso. E eu falei, para o seu casamento dar certo, você precisa se diminuir. E você precisa querer fazer o bem para o outro. E não querer que o outro faça o bem para você.
senão jamais você terá um casamento duradouro. Em outras palavras, nós precisamos nos anular muitas vezes. Nós precisamos não querer a glória para nós. Nós precisamos deixar que o outro prevaleça. Só assim nós teremos um casamento. Porque nós amamos tanto essa pessoa que nós consideramos ela superior a nós e nós queremos o bem dela na frente do nosso bem. Correto ou não? É assim que tem que ser. É assim que precisa ser. E ela ficou um pouco chocada com isso. Um pouco chocada. 32 anos, 3 casamentos. Como está a sua vida com Deus? Como você tem tratado as outras pessoas? Não há razões, portanto, para que desejemos ser maiores ou melhores que o próximo. Meus irmãos, a disputa é algo que vem de um coração não convertido ao Senhor. Quando nós disputamos com o irmão para estar na frente, é um coração que não tem adoração ao Senhor. E nós não podemos ter isso. Nós não podemos deixar o nosso coração ficar com esse pensamento. Em Ruth, nós vemos que a ação de bondade de Deus na relação entre Ruth e Noemi, ela fez com que muitos, e hoje ainda, através da leitura desse texto, compreenda o cuidado e o amor de Deus. Através do quê? Da ação de Ruth para com Noemi. Meus irmãos, quando você tem um direito a uma situação, e você, nas suas orações, você tem uma confirmação de Jesus, deixa que o seu direito se perca, deixa essa pessoa tomar uma vantagem. Aí você fala, não é possível, eu não vou perder isso ou aquilo, mas você é obediente ao Senhor, e você vai e renuncia o seu direito e deixa aquela pessoa tomar vantagem numa situação, mesmo sendo o seu direito. Daqui a um tempo, você vai ver o nome do Senhor ser glorificado. Por quê? Porque você obedeceu ao Senhor e abriu mão de uma coisa que o Senhor mandou você abrir. Olha, essa mulher tinha todo o direito de voltar para a sua terra, construir um novo casamento, mas ela resolveu ficar com a sua sogra, quer dizer, eu vou pedir esmola para 2. Não era isso? Eu vou pedir esmola para 2. Mas eu não vou abandonar minha sogra está sozinha, como ela mesma, Noemi mesmo diz, olha, não me chame de Noemi, mas me chama de Mara, porque em amargura eu me encontro. E Ruth abraça aquela situação, onde não haveria nenhuma perspectiva de sucesso, onde não haveria nenhuma perspectiva de dar certo. Mas por quê? Por fidelidade, por bondade no seu coração, ela pratica algo que o nome de Deus é glorificado até os dias de hoje, está sendo glorificado aqui agora. E tem gente que não abre mão do direito, não abre mão de uma situação, quer sempre levar vantagem em tudo. Meus irmãos, devemos ser leais às pessoas, não porque elas são leais para conosco, mas porque Deus é leal para conosco. Então vocês têm que entender isso. O teu compromisso em primeira instância, em primeiro lugar, é com o seu Deus, e o seu Deus é leal. Então uma pessoa não me trata com lealdade, mas eu mesmo assim sou leal a ela, por quê? Porque Deus é leal comigo. Será que se nós pensarmos assim, nós vamos falar mal do irmão? Será que se nós pensarmos assim, nós vamos prejudicar o nosso irmão? Será que se nós pensarmos assim, nós vamos prejudicar o nosso patrão lá no serviço? Será que se nós pensarmos dessa maneira, nós vamos levar o nosso patrão na justiça? Ou nós vamos deixar de pagar o nosso funcionário? Eu queria que vocês entendessem isso. A lealdade deve ser exercitada, a bondade deve ser exercitada, mesmo que nós
não recebamos nada dessa pessoa. Muito pior, mesmo que nós sejamos afrontados por ela. É difícil? É, mas eu e você podemos caminhar a partir de hoje com uma nova perspectiva. Meus irmãos, agora, olha que coisa linda, a bondade de Ruth, a lealdade de Ruth é gloriosa, mas mais gloriosa ainda é a declaração de fé dela. O que ela disse? O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o quê? O meu Deus. Ela agora está rompendo com os moabitas, mas ela está servindo ao Deus vivo, santo e poderoso. A lealdade dela abriu os olhos dela para enxergar coisas maiores. E ela declara que o nosso Deus seria o Deus dela a partir de então. Os moabitas eram inimigos de Deus, gente. Vocês lembram? Ele vem do incesto de Ló, os moabitas e os amalequitas, amonitas. Oi? Amonitas. Eles eram inimigos de Deus também. Os amalequitas eram inimigos de Deus. Mas vem ali do incesto de Ló. E o que aconteceu? Essa mulher tem a salvação. Essa mulher tem a salvação em Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus mostra que a sua graça não restringe somente a uma raça. É lógico que Deus tinha um povo que lhe era peculiar. Deus resolveu amar o povo de Israel. Mas a palavra diz que nem todo de Israel é verdadeiramente israelita. Quer dizer, nem todos de Israel serão salvos. Aliás, muitos estão sendo perdidos e morrerão sem Cristo perdidos, porque não creram. Mas essa mulher, que era de uma raça que não era que era peculiar ao Senhor, que era inimigo do povo de Deus, ela foi tocada pelo Espírito Santo, e ela declarou que Jesus Cristo é o Senhor através daquela declaração, e ela foi salva. Eu queria que vocês entendessem isso. A bondade de Ruth mostrou que ela também havia se tornado uma exposição da glória de Deus, uma vitrine da glória de Deus. Meus irmãos, será que nós temos sido vitrine aí para o povo aí fora? Será que nós temos uma confissão tão firme quanto a de Ruth? Está em caco? Está em caco. Mas não pode ser assim, pastor, não pode ser assim, nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que tomar um jeito na vida, como diz lá na roça, precisa tomar jeito, meu irmão. Nós não podemos conformar com isso. Segunda coisa, a lealdade de Deus fundamenta nossas decisões diárias. Quantas vezes nós temos dúvida para tomar decisões? Principalmente aquelas decisões que afetam ou vão contra os nossos interesses. Correto ou não? Como é que nós devemos fazer para tomar essas decisões? Nós devemos olhar para a lealdade de Deus. Deus conduz o seu povo, liberta o seu povo, conduz o seu povo, alimenta o seu povo, sacia o seu povo e leva o seu povo até a terra da promessa. A lealdade de Deus diz: haverá um Salvador da raiz de Davi. E esse Salvador vem 2000 anos atrás e vai até a cruz e morre, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é leal. Deus é leal. Então agora os nossos interesses não podem estar na frente da nossa lealdade, e muito menos da lealdade do Senhor. Nós temos que olhar para a lealdade do Senhor. Nós temos que olhar para Jesus indo até a morte de cruz para nos salvar. Ele não falhou na sua promessa, ele não falhou na sua missão, ele foi leal. Nós precisamos nos inspirar nessa lealdade, para nós tomarmos decisões profundas com o Senhor. Qual é a base para confiarmos nas pessoas? Que critério usamos para as nossas escolhas pessoais? Ah, eu quero fazer isso. Espera aí, eu quero. Mas a pergunta é: Deus quer que eu faça isso? A pergunta tem que ser mudada, irmão. Primeiro nós fazemos o plano, depois nós lançamos a pedra fundamental, depois nós começamos a edificar, depois as coisas dão errado, aí nós vamos pedir para o pastor orar por nós, né, para dar certo o nosso plano. Não é assim?
Por quê? Não deu certo em algum estágio. Não foi porque nós oramos antes. Isso acontece muito com os jovens. A gente fala sobre o namoro. Olha, o namoro é uma jornada para casamento. Se você for estudar na faculdade, então você termina a sua faculdade, depois você pensa no namoro. Aproveita esse tempo para estudar, para se dedicar, para se formar. Depois você vai pensar no namoro. Aí o jovem não fala nada e volta. Aí está no 2º ano colegial, a menina vem e fala aqui, eu queria apresentar meu namorado. Nem pediu oração para nós, porque estava pensando em namorar. Aí você conversa, e a pergunta que você faz? Mas ele é crente? Não. Mas ele é tão bom, viu, Cláudio? Ele é tão bom que só falta ser crente. Só tem um pequeno defeito. Não dá nem para perceber, né? Que é da boca lá do outro lado. Não dá nem para perceber. Só falta ser crente. Mas vai ser. Nossa, eu vou pregar para ele. Vai pregar com o quê? Você mesmo não crê na promessa do Senhor? Você está em julgo desigual? Você mesmo não creu? Agora você quer que dá certo. Aí começa a namorar. Aí o namoro vai por um caminho que não é o do Senhor. Aí dá errado, vem pedir oração para a igreja. Mas por que não pediu antes de começar, para escolher? Por que não pediu antes de dar o start, quer dizer, de apertar o interruptor? Por quê? Deus não é leal para te conseguir um casamento? Segundo os padrões dele? Deus pode ser que diga para você, eu não quero que você case, eu quero que você vá e anuncie o evangelho. Ele continua sendo leal? Sim. A lealdade do Senhor continua sendo. A lealdade de Deus deve fundamentar as nossas escolhas. Meus irmãos, nossa sociedade não se interessa muito por lealdade. Note bem. As pessoas, elas fazem um compromisso com alguém. E chega no dia de ser executado o compromisso, elas não aparecem. Ou então alguém chega falando mal do irmão para você. Qual que deveria ser a sua posição? Espera aí, isso é muito grave. Eu vou chamar o irmão e nós 3 vamos conversar e nós vamos resolver isso, não é? O que a gente faz? A gente fala, nó! E vai lá e vai contar para outro, contar para outro. O irmão nem está sabendo. Mas quando vê aquilo já tomou uma dimensão grande. Por quê? Porque nosso tempo hoje, as pessoas não se interessam por lealdade. Todos os dias as pessoas traem umas às outras. Meus irmãos, às vezes eu fico bravo com o povo no cinema, na televisão, mas os filmes hoje, as novelas, as coisas, tudo tem traição, não tem ou não? Tudo tem um legado de traição, um ensino de traição. As pessoas traem. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas nós temos um padrão para seguir, é a lealdade de Deus. Ela deve fundamentar. Ruth nos ensina que a lealdade precede os nossos próprios interesses. Ela abriu mão da sua vida para ter lealdade à sua sogra. Ela abriu mão, ela estava jogando fora a sua vida, porque sua sogra não poderia lhe dar um homem para que ela se casasse. Ela abriu mão. Interessante, né? Meus irmãos, vamos no capítulo 3, versículo 11, de Ruth mesmo. Olha o que Boaz é um parente de Noemi, que ele tinha condição do quê? De se casar. Naquele tempo, quando uma pessoa ficava nesse estágio, o irmão se casava, para não deixar que ela ficasse só, né? Era uma lei do Senhor, e ele tinha condição de cumprir essa lei do Senhor. Olha o que ele fala, quem pode ler para nós? Capítulo 3, versículo 11. Olha o que Boaz fala de Ruth. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Olha aqui que tinha em Ruth, virtuosa. Então ele está falando, eu vou casar com você, porque é no cumprimento da lei. Vai se oficializar isso. Boaz, né? Um homem ali, um fazendeiro, vamos dizer assim.
Meus irmãos, nós não podemos trair os princípios bíblicos para conseguir coisas. Deus tem um projeto para a nossa vida. Eu não sei se estão incluídas coisas ali materiais. Pode até ser que o Senhor tenha algum projeto para nós assim. Mas nós temos que ter um relacionamento de intimidade com o nosso Deus, conhecê-lo dia após dia, para agirmos segundo a sua vontade e não segundo a vontade dos homens. Eu queria que a gente lesse um texto que está lá em Salmo 15, 4b. É uma das características dos filhos de Deus. O Salmo 15, ele mostra como será o cidadão dos céus, quer dizer, aquele homem, aquela mulher, salvo em Cristo Jesus. Características. 15, 4, a parte final do versículo. Quem pode ler para nós? O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas a honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. O homem que jura com dano próprio e não se retrata é homem de uma palavra só. Lealdade. Meu irmão, se eu comprar no comércio, nós vamos fazer um carnê, correto ou não? Mas o crente não precisa daquele carnê para saber que deve. Ele tem que chegar no dia e ir lá e pagar. Correto ou não? Se ele tiver um problema, pode ter um problema na vida dele, um problema de saúde, teve que gastar o dinheiro com medicamento, teve um choveu, arrancou o telhado da casa dele, teve que arrumar. Ele vai procurar aquele lugar que ele comprou e vai falar: houve um problema comigo, assim, assim e assado. O senhor pode me dar mais um prazo? Eu lhe pagarei as despesas legais. Correto ou não? Isso é lealdade. Isso é lealdade. Para o crente, não precisa assinar o contrato. Ele vai assinar, porque é um trâmite que acontece aqui. Mas ele não precisa. Ele vai no dia e paga. E se houver um problema, ele vai e avisa. E combina lá a despesa que ele tem que pagar mais. Depois ele volta e paga. O crente é de uma palavra só. Ele jura com dano próprio a ele. Ele tem uma palavra só. Eu queria que vocês entendessem isso. Deus não se agrada de filhos que têm vacilão no seu caráter. Deus não se agrada disso não, gente. Filhos covardes, de duas personalidades. Deus não se agrada desses homens e mulheres. Tiago fala do homem de ânimo dobre. Isto é, um homem de opiniões divergentes. Ele tem hora que ele crê de um jeito, tem hora que ele crê do outro. Não podemos ser assim. A pastora Joelma, numa sexta-feira retrasada, ela pregou lá no Monte Carmelo, não foi, pastor? Ficais cocheando entre dois senhores. O que acontecia? Eles faziam um ritual lá, né, de ficar dançando e ficava. Ele não sabia qual o senhor que ele queria. E assim está a maioria dos que se chamam crentes hoje. Meus irmãos, não podemos ser assim. Paulo não cita lealdade, mas cita o mesmo significado de fidelidade, lá como o fruto. Vamos lá em Gálatas 5:22, no fruto do Espírito. Vamos ler todos eles, mas vai ter aí o fidelidade. Quem pode ler para nós aí? 5:22, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Amém. Outra versão, por favor. Tem outra versão aí? Alguém? Tem alguém com outra versão aí? Lá vamos nós. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fidelidade. Contra estas coisas não há lei. Fidelidade. Os verdadeiros
filhos de Deus, eles têm essas características nos seus corações. É o fruto do Espírito. As pessoas falam os frutos do Espírito, mas é um fruto só com várias características. Lembra da mexerica? Aquela pocã, você vai tirando o gomo. Alegria, paz, mansidão, domínio próprio, fidelidade, mansidade, longanimidade, benignidade. Isso faz parte de um cristão, daquele novo nascido. Porque o que habita nele? O Espírito Santo. Então, há o fruto do Espírito em evidência na vida dele. Há a evidência do fruto do Espírito. Eu sou cheio do Espírito Santo. Não é isso que eles falam, que é cheio do Espírito Santo? E sapateia, e corre na igreja, e faz aviãozinho, e manda o pastor parar de pregar, que diz que ele tem a revelação agora. Fruto do Espírito é outra coisa, meu irmão. É no meu dia a dia que eu mostro. É no meu relacionamento com as pessoas que eu mostro se Cristo habita ou não em mim. Uma das características do fruto do Espírito é fidelidade. A Bíblia trata lá em Jeremias 35, não precisa abrir, dos recabitas. Os recabitas, eles tinham uma ordem dos seus pais: não bebam vinho. Uma delas era essa: não bebam vinho. E o Senhor manda Jeremias ir lá e convidá-los para tomar vinhos. E eles falam: não podemos tomar vinhos. Eles não eram do povo de Deus, mas é interessante, Deus usa dos recabitas para mostrar que o povo dele era um povo infiel. Que coisa, hein? Depois você leia lá Jeremias 35. Os recabitas, eles criam naquilo que seus pais passaram e obedeciam. O povo de Israel falava que cria no Deus vivo, mas não obedecia. Então Jeremias 35 é uma amostra. Deus está falando: eu vou mostrar que um povo pagão é um povo coerente com as suas doutrinas. E o povo de Deus não é um povo coerente. Não quer me obedecer. Sempre a luta de Deus com o povo foi pela obediência. Você pode pegar lá de Gênesis até, começou no Éden, né? Não come dessa árvore, porque certamente morrerá. Aí vem a serpente. Segundo Israel, ela tinha até braço, né? O que a serpente falou? Pode comer. O dia que você comer, você vai ser igual a Deus, não é? Não, mas Deus falou que se eu comer, eu vou morrer. O que a serpente falou? Certamente não morrerás. O que a dona faz? Ela crê no Deus que colocou todo, plantou aquele jardim, pois criou ela. Não, ela crê na serpente. Esse é o nosso problema. Aí tinha o livre-arbítrio lá. Lá tinha o livre-arbítrio. Está vendo? Você que gosta do livre-arbítrio, olha que bomba que é. Olha que bomba que é o livre-arbítrio. Ela nunca teve contaminação pelo pecado, mas mesmo assim ela escolheu o quê? O pecado. Eles não tinham ainda sido influenciados pelo pecado. Mas aquele dia resolveu o quê? Pecar. É complicado. Terceiro, a lealdade de Deus nos traz esperança. Meus irmãos, toda decisão cristã ela é muito complexa, não é ou não? Você vai contra o mundo. Você vai contra os princípios do mundo. Meus irmãos, aqui ainda é fácil falar que é crente. Mas vai lá no Irã e fala que você é crente. Vai lá na Nigéria e abre uma igreja hoje lá. Mas há cristãos leais ao Senhor lá. Que eles perseveram. Aqui o cara fala que é crente porque ele vem no culto. Mas vem no culto domingo à noite ainda. Domingo. Então ele fala que é crente. É crente, aleluia. Ele consegue vir no culto uma vez por semana. Lá no outro país, se falar que é crente, morre. A lealdade de Deus nos traz esperança. Então a única esperança que eu tenho verdadeira é se eu for leal ao Senhor. E o que está acontecendo conosco? Por que é complexo ser leal ao Senhor? Porque nós temos inclinação da carne. A inclinação da nossa carne é para onde? Para o pecado. Porque nós temos amor ao dinheiro. A inclinação do nosso coração é onde? No dinheiro. Arruma um empregado crente para você ver, um exemplo.
Combina com ele, quanto que é aí essa diária? Ele vai falar R$80. Ele é crente. Diz que é crente, não é o verdadeiro, mas diz que é crente. Aí vem um outro e fala, estou precisando de você lá. Não, mas eu vou trabalhar fulano. Ele fala, quanto você vai ganhar? 80. Não, eu te pago 100. Ele vem? Ele não vem, ele vai pegar os R$20 a mais. Estou dando um exemplo. Porque a inclinação do coração dele é para o dinheiro. Eu queria que você entendesse bem. Nós precisamos ter uma verdadeira profissão de fé. E essa profissão de fé tem que ser contínua, dia após dia, porque só assim nós demonstraremos lealdade ao Senhor. Meus irmãos, não dá para continuar a ser crente só algumas horas do dia. Nossa profissão de fé tem que ser continuada no Senhor, em todos os dias, em qualquer prova, em qualquer condição. O que acontece conosco? Tem hora que é bom ser crente, não é? Jesus é o meu Senhor. Tem hora que eu me apago. Quando eu estou numa negociata, por exemplo, aí eu apago. Aí eu deixo meus princípios, que eu chamo de princípios cristãos, e vou viver de que maneira? Voltada para o dinheiro. Então eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Como está a tua vida? Deus já deixou bem claro que não vai desamparar. Davi falou, sou velho, já fui moço, mas em toda a minha vida jamais vi o quê? O justo desamparado. Aí você pode falar, eu conheço mendigo que é crente. Eu não conheço. Mendigo não. Eu posso conhecer muito pobre que é crente, mas mendigo não. Eu não conheço nenhum mendigo crente. Lavado no sangue do Cordeiro, com uma decisão correta em Cristo Jesus? Não. Por quê? Porque eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o quê? Todas as demais coisas. Demais coisas é aquelas que o Senhor julga que é importante para nós, imprescindíveis para nós. Essa você não acrescentada. Então nós precisamos ter uma declaração firme de lealdade ao Senhor. Nós não podemos viver esse mundo dúbio, cheio de se prostrar entre dois senhores. Ou nós somos do Senhor, ou nós somos de Baal. Vocês não podem ficar em dúvida, eu não posso ficar em dúvida. Lealdade, fidelidade é a palavra de hoje. Fiéis a Deus. Amém? Alguma dúvida, alguma questão? Cláudio, levantou a mão ou só coçou o cabelo? Deamara, vamos lá, as nossas crianças.